Graça e paz, boa noite. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel no bairro Flamengo e você está participando conosco nesse momento da nossa célula online, que é promovido pelo NC Betel aqui no Facebook da igreja. Quero dizer para você que está chegando agora para participar conosco desse momento é muito bem-vindo. Que Deus possa nos abençoar grandemente nessa noite. A cada 15 dias a célula promove o Falando de Fé. E o nosso Falando de Fé hoje é também especial como todos os outros. Vamos falar de fé com as enfermeiras, né? O intuito é sempre o mesmo, de que através da vida das pessoas que sempre vêm e têm a oportunidade de falar, você seja tão edificado por Deus através da vida delas. E eu tenho certeza que esses testemunhos de fé servirão de inspiração para a sua própria vida. Esse é o nosso objetivo principal. Que Deus possa abençoar você grandemente. Agora, nesses momentos iniciais, eu aproveito a oportunidade para saudar, cumprimentar, rever, por que não, aqueles que estão entrando e participando da célula conosco aqui nesse momento. Como eu vejo aqui agora, a Érica Costa, boa noite, graça e paz, Érica. Você está sempre aqui, que bom. Ana Torres também. Já está recuperada, Ana Torres, 100% aí, depois dessa cirurgia? Espero, desejo que você esteja muito bem. É Agma, paz a todos, que bom. A gente aproveita esses 5 minutos iniciais para cumprimentar as pessoas, para falar dos aniversariantes da semana, se vocês querem saudar alguém aqui também. Ilza, graça e paz, que bom, Ilza, você. Cleiton, que saudades de você, né? Bênção demais. Participou comigo da Igreja Batista no Caivera, hoje está lá no Darcy Ribeiro com o pastor Paulo. Você é bênção demais, Cleito, que o Senhor te abençoe. Minha mãe está aqui dando graça e paz para os irmãos. A Indianara, que bom você aqui, Indianara, que o Senhor te abençoe também. Mais alguém está aqui? Quero falar dos aniversariantes da semana que eu estou lembrando aqui. Se vocês também se lembrarem de mais alguém, por favor, vamos parabenizar e abençoar. A Ana está dizendo aqui que está quase 100%, graças a Deus. Glória a Deus, nós estamos muito felizes, viu, Ana? Leci, que bom também, graça e paz. Olha, a Fátima fez aniversário, a Alessandra, irmã Cida, Cristiane Ramalho fez aniversário ontem, se eu não estou enganada. Quero deixar aqui minha saudação, meu abraço para vocês. Também quero deixar aqui hoje, né, meus parabéns para Ingrid e Alceir, né? A filha deles nasceu ontem, Ana Elisa. Estou muito feliz que o Senhor possa abençoar vocês grandemente com a chegada da Ana Elisa, viu, Ingrid e Alceir? Quinta-feira passada eu também fiz aniversário e agradeço a Deus. Eu amo fazer aniversário, eu só sinto que seja uma vez só no ano. Podia ser mais vezes, vocês não acham? Shirley, graça e paz, que bom você aqui. Tiana, Matheus Prince, graça e paz também, Matheus, seja muito bem-vindo. Mais alguém aqui está participando e gostaria de deixar a sua saudação aos irmãos que estão aqui na live? Deixa eu ver uma coisa aqui enquanto vocês estão manifestando aí. Nós temos ainda 1 minuto, né? Graça e paz, irmã Vera Zeferino, que vão senhora aqui também. Mais alguém, gente? Está aí e quer cumprimentar? Está chegando aqui agora. Estamos começando a nossa live, falando de fé com as enfermeiras. A Ana, fiz aniversário dia 5, Ana. A paz do Senhor, tia Dulce, que bom a senhora aqui também. A Denise Valentim. Aniversário tem que ser uma vez, aí teríamos o dobro da idade. Faz sentido, Denise. Nesse sentido, é verdade. Mas a gente poderia comemorar o mesmo ano um monte de vezes, né? Mais alguém está aqui, quer cumprimentar as pessoas que estão aqui na live? E Mirlene, a paz do Senhor, boa noite. Bem, são 19h35. Nós vamos dar início à nossa live hoje com as enfermeiras.
e eu não vou convidá-las nesse momento pelo nome, porque elas mesmas vão se apresentar. Então, eu quero convidar nesse momento a nossa primeira irmã que vai se apresentar para vocês, que vai participar da live nessa noite. Por favor. Tá aí. Agora eu quero fazer um desafio para você que está participando dessa live aqui. Quem vocês acham que é essa irmã que está aí, né? Com os trajes do trabalho, toda preparada para trabalhar. Quem que vocês acham que é? Tá difícil de descobrir, será? Enquanto vocês falam aqui, vamos cumprimentando quem está aqui. Giovanete, graça e paz. Minha mãe está dizendo aqui que meu pai, ele celebrava o aniversário da gente uma semana, gente. É por isso que eu fico achando até hoje que um dia é pouco. Tá aqui, Matheus Prince. Tá dizendo aqui, Matheus, ó, que é Cristiane. Será? A paz do Senhor, Graciele, que bom você aqui. Será, gente? Vocês concordam que é a Cristiane? Vamos ver aí, mais alguém. Mais uma chance aqui. Mirlene está dizendo que é Cristiane. E aí, irmã, quem é você? Conta para eles. Acertou. Boa noite, irmãos. Eu vou tirar a máscara, porque senão é difícil de me ouvir, né? Boa noite. Graça e paz. Sim, quem falou Cristiane acertou, sou eu. E queria cumprimentá-los, né? Boa noite a todos. Agradecer pelo convite que foi feito, né? A nós, enfermeiras, para estarmos hoje, né, conversando um pouco, falando um pouquinho dessa experiência para vocês. Agradeço o convite e agradeço a presença de cada um que já entrou, já está conosco. Sim, quem falou Cristiane acertou. Esse paramento todo a gente usou, né, e a gente usa no nosso dia a dia, né? E aí, para vocês verem como que às vezes é trabalhoso, né, esse período que a gente está vivendo. Então, é isso. Ah, que bom. Bem, vocês ficam inquietos aí, não fica falando da nossa mancada não, hein? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Agora eu quero chamar a próxima irmã. E aí, será que vocês descobrem quem é? Não é um astronauta, viu? É só uma enfermeira. Tá vendo? Ela tá dizendo aqui que não é uma astronauta. Eu não vou nem perguntar se vocês sabem quem é. Deixa eu ver aqui se alguém arrisca. Rejane, Tiago está dizendo aqui, ó. É a Rejane, né, Cleiton? Ah, Cleiton. Então, vamos tirar aqui as coisas que marcam o nosso rosto. Como a Cris falou, todo esse paramento que a gente faz para trabalhar. Graça e paz, amados. Estou feliz com o convite da pastora Dani e de dar um pouco de contribuição aí para o tempo que a gente tem vivido e trocar com os irmãos aí algumas palavras. Amém, que bom. Agora vamos então para a terceira irmã. Essa é mais fácil, olha aí. Agora eu peguei vocês que estavam falando, tá com o nome aí, tá fácil de descobrir. Peguei vocês todos, saiu com o nome e saiu de cara limpa. Fica à vontade, Cristiane. A graça e a paz, irmãos. Eu esqueci minha roupa, né? Então não deu para me vestir. Mas bom estar aí com vocês, compartilhando um pouco do que a gente está passando. Fico feliz de estar aí com vocês. Que bom. Eu quero convidar vocês aqui à tela. Eu sei que os nomes estariam aí, porque a gente precisa colocar essa identificação antes de entrar no programa, né? Mas o objetivo inicial, quando elas mesmas sugeriram que fosse assim, né, com todo esse paramento que elas utilizam no trabalho, é para que a gente pudesse, inicialmente,
observar que por trás de todo esse equipamento, esse paramento, esse jaleco, essa máscara, existem pessoas. Existe uma pessoa ali que representa uma família, existe uma pessoa por trás de tudo aquilo ali que é muito especial para alguém, existe uma pessoa por trás de tudo aquilo ali que está cuidando de pessoas em dificuldade e às vezes está passando pelas mesmas dificuldades, mas está ali, né? E que precisa, em muitos momentos do seu trabalho, exercer a fé para poder continuar cuidando das pessoas. Então, foi esse o objetivo inicial quando a gente pensou aí de estar usando tudo isso, é para dar rosto para essas pessoas que muitas vezes a gente não consegue nominar, né, quando a gente chega no hospital ou num atendimento qualquer, mas que são pessoas que, como nós, padecem de vários tipos de problemas e que também precisam de fé para viver cada dia. Então, quero convidar você que está nessa live comigo aqui a estar orando, né, para que a gente possa iniciar e para que Deus possa usar cada uma dessas irmãs como uma palavra edificante para a vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai amado, te agradecemos. Louvamos teu nome porque temos ao Senhor. E essa é a nossa maior segurança, o Senhor é o nosso maior bem, o Senhor é o que de melhor nós podemos possuir. É a nossa força, é a nossa segurança, é quem sustenta a nossa fé. Pai, muito obrigada. Nessa noite que o Senhor possa usar cada uma dessas irmãs com autoridade, com ousadia, com poder, e que cada pessoa que ouça essa palavra nessa noite possa ser tão edificada e abençoada. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Bem, há quem diga que o hospital é o lugar da medicina e não da fé. Bem, em nosso tempo, muitos cristãos são acusados em alguns momentos, ou até mesmo assim, visto como pessoas irracionais, porque têm fé, ou até pessoas anti-intelectuais. Quantos cristãos, quando entram na universidade, se deparam com a sua fé, veem que ali não há espaço para ela, né? Ou seja, ali na faculdade não é um lugar de se misturar as coisas. A sua fé fica ali para o domingo, a sua fé fica ali para o dia que você for para a igreja, mas na universidade, na faculdade, ela deve ficar lá do lado de fora. Isso é tão verdade que muitas pessoas até acreditam que não é possível que, por exemplo, um cristão possa ser um bom cientista se ele não deixar do lado de fora do laboratório a fé. E por causa de crenças como esta, afirmações como esta, muitos cristãos passam a fazer uma dicotomia, uma divisão na sua forma de ver o mundo, né? Acreditando que a fé é coisa pessoal, de foro íntimo apenas, né? E que não tem nada também a ver com a racionalidade. Mas, afinal, eu quero fazer uma pergunta para você que está participando dessa live hoje. Será que realmente a fé e a razão são antagônicas, são contrárias? É possível, por exemplo, ser uma pessoa de fé e racional ao mesmo tempo? Bem, nós estamos aqui para dizer para vocês que a fé não é antagônica, ela não é contrária à razão, e sim muito pelo contrário. Ela é o ponto de partida para o exercício da razão, ou seja, todo raciocínio ele começa com uma crença assumida. Por exemplo, você, minha irmã, que prepara um bolo delicioso, viu uma receita lá no site e quer fazer. Você pega aquela receita e antes de começá-la, você acredita que quando você terminar, vai sair o bolo que aquela receita, né, ela inspirou você a fazer. Você acredita que vai dar certo o bolo. Outro exemplo é quando um cientista ele utiliza um método científico querendo chegar a uma verdade. Antes, ele precisa acreditar que aquele método o levará a essa verdade. Com isso, eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa noite que todo raciocínio provém de uma crença primária. Não tem jeito. E hoje nós estamos aqui para dizer para você que está ouvindo a gente que a fé cabe muito bem e serve para qualquer circunstância da vida, principalmente, inclusive, quando nós não temos resposta. São as palavras de Jesus que estão em Lucas 18, 27, quando ele diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus.
Quantos impossíveis existem dentro de um hospital? A medicina, a ciência, nem sempre tem todas as respostas. Vejo que nós estamos vivendo atualmente uma total falta de respostas, estamos aguardando ansioso uma resposta para o que estamos vivendo hoje. O Covid chegou e escancarou isso aí para todos nós, não é verdade? Existem pessoas que acreditam que o espaço da fé, né, que o espaço da igreja é no templo e não nos hospitais. É claro que nós não acreditamos nisso, porque nós sabemos que Deus, ele usa a sua igreja através das pessoas que trabalham nos hospitais e que vão aos hospitais. Com essa contribuição, eu quero convidar, nesse momento, a nossa irmã Cristiane, que vai ter a oportunidade de falar para nós sobre a sua contribuição ao tema nessa noite. Cristiane. Então, é um prazer estar aqui, né, nessa noite, falando sobre esse tema, sobre essa vivência diária, né, a experiência de cada um, de cada uma de nós, cada uma em ambientes diferentes, né? Eu sou enfermeira da atenção secundária aqui em Contagem, ou seja, eu não estou nem no posto de saúde e também não estou no hospital, eu fico naquele meio termo ali onde acontecem as consultas especializadas, né? E falando um pouco da minha experiência nesse tempo, até por não estar diretamente, eu classifico assim, na linha de frente, né, que num primeiro momento foram os hospitais, né, os CTIs, enfim, eu me senti até um pouco, entre aspas, sofrendo, mas um pouco confortável. Porém, as coisas foram acontecendo, a pandemia, né, nós realmente se tornou uma pandemia e todos estavam diretamente envolvidos. Indiferente, né, do local onde você estivesse, a qualquer momento você poderia ser convocado. E foi o que aconteceu comigo. Então, quando a pastora Daniela fala a questão, há lugar para a fé nesse ambiente onde habita a ciência, né, o conhecimento, as práticas reais ali, e faz toda a diferença ter uma fé viva, uma fé experiente, para que nesse momento você se conforte e possa confortar aquele colega de trabalho e até mesmo os pacientes. Isso é muito importante. Como fomos felizes por termos essa base. Eu acredito e creio que as minhas colegas também. Então, eu me achava confortável aonde eu estava. E se eu pudesse lembrar, assim, de um personagem bíblico, eu me lembrei de Neemias, né? Quando o povo estava sofrendo, cativo, e ele estava ali no palácio, servindo o rei. Até então também confortável, mas sofrendo. E de repente, né, Neemias, ele chorou, ajoelhou, orou, chorou, e ele se prontificou em estar lutando naquela mesma causa, né? Estar indo restaurar um povo, restaurar uma história, e foi o que de repente começou a acontecer, porque de repente eu recebi uma ligação da minha diretora, em que ela falou assim: olha, Cristiane, eu preciso de você no centro no nosso treinamento. Inicialmente, achei que fosse um treinamento, mas na realidade não era um treinamento. A gente já foi designado para fazer as coletas dos SUABs, que é onde os funcionários da saúde, né, eram designados para fazer as coletas para verificarem se estavam ou não contaminados. Então, eu só me lembro de despedir da minha família. Na realidade, a minha mãe, a minha filha não sabia que eu estava indo, porque eu sabia que para casa eu não poderia mais voltar. Porque eu ficaria hospedada em um hotel, eu teria que usar esse paramento que vocês me viram usando, e a cada coleta que eu fizesse, eu tinha que trocar, me paramentar, desparamentar,
jogar aquilo tudo fora e novamente vestir. Mas para paramentar, para você fazer uma coleta, é no mínimo 6 minutos, gente, de 8 minutos de paramentação. É algo dolorido, sofrível, um calor horroroso, lugares inapropriados que nós estávamos trabalhando, porque foi tudo muito rápido. Ninguém está preparado para isso, para uma pandemia. Eu acredito que quem também se contaminou, imagina você na sua casa, pessoas que estão nos assistindo agora também passou por isso, ou seja, de repente você lidou com essa situação, né? Você viu alguém que estava passando por isso, se separar das pessoas, né? Ter que separar toda a casa, enfim. Foi uma situação complicada e a gente teve que se agarrar, assim, na fé, naquela palavra que você traz consigo, naquilo que você crê. Então, eu me lembro de estar no hotel sozinha e eu estava com medo, sabe, irmãos? Muito medo. E naquela noite eu tive muita insônia. E a sensação de quando eu voltei no outro dia de manhã, era que existia um campo de guerra. E as próprias pessoas que iriam lá para ser cuidadas por nós, porque fazer um exame desse é uma demonstração de cuidado para com o outro, porque naquele momento ele necessita, as próprias pessoas tinham medo da gente. E elas, apesar de não saberem se estavam contaminadas ou não, elas nos desejavam assim, boa sorte, nossa, eu estou com dó de vocês. Então, assim, a gente ouvia muitas palavras desse jeito. E eu orei, e eu pedi a Deus toda a proteção, porque existe aquela situação de que cada guerra tem o seu soldado, né? E naquele momento, a saúde, os profissionais de saúde, eles eram os guerreiros do primeiro escalão. Então, eu achei muito interessante essa live, a gente nos posicionarmos aqui dos nossos sentimentos e de como a fé nos sustentou, porque realmente era um momento muito complicado. E a gente ouvia, né, diariamente, por exemplo, a primeira técnica de enfermagem que morreu aqui em Contagem, ela fez o teste lá conosco. Então, nós começamos a sentir a morte próxima de nós. Quando você estava pedindo uma urgência de um resultado de exame, porque a pessoa, né, não estava muito bem, no caso, os funcionários da saúde, daqui a pouco você já recebia uma ligação de que o paciente já estava no CTI, de que não necessitaria mais o resultado de exame. Então, as coisas estavam muito... A dinâmica dessa contaminação, da morte, de cada coisa que estava acontecendo, estava muito rápido, e isso nos assustava, né? Mas é nessa hora também que a gente faz menção, né, do que a gente já viveu, já ouviu, e faz uma diferença estar com alguém ao lado assim e ser este alguém também para a pessoa. Poder crer que você vai sair daquela situação, que você está protegido, que você crê que anjos estão te guardando. Então, essa base de fé realmente faz toda a diferença. E uma outra situação que eu queria contar para vocês que nós vivemos é que lá no nosso serviço, nós chegamos para trabalhar e uma colega de serviço foi nos contado que o pai dela havia se contaminado, estava internado e tal. E aí a gente já começava aquele rastreamento, né, de contatos, de pessoas, e até para nós mesmos. Aí no outro dia, aí o pai dela faleceu. Daí 2 dias a irmã dela estava internada. E a irmã dela também faleceu. Daí, pouco tempo, a mãe estava internada. Graças a Deus, a mãe não faleceu. E ela já estava, logicamente, afastada. E daí, um tempo, a própria nossa colega de trabalho, não é enfermeira, mas faz parte, né, do administrativo lá, e ela também esteve internada. Ela esteve precisando, necessitando de oxigênio. Graças a Deus, ela e a mãe não morreu. Mas você chegava todos os dias e pensava, quem hoje pode estar ou não estar? Quem amanhã pode morrer, que está aqui com a gente todos os dias? Então, era algo
tão doloroso, e além de tudo isso, ainda tínhamos que dar suporte, que manter o serviço funcionando, mesmo com um emocional tão abalado, tão desgastado. E eu me lembro que eu estava no hotel muito, né, ainda no hotel muito, a minha filha já com muita saudade e tal, e eu me lembro de estar muito assim, triste, e a minha diretora me mandou uma mensagem, né, me agradecendo por ser eu a estar ali, falando daquela batalha, que não estávamos sozinhos. Então, como essa força, como esse círculo de fé, ele vai alimentando uns aos outros, porque naquele momento eu estava ali solitária, e aquela mensagem me deu um gás para mim continuar, uma oração recebida, uma mensagem. Então, eu creio que esse braço, essa palavra, essa atitude no momento certo, e vindo de alguém que crê que é maior, que existe um Deus que governa a terra, né? E que ele não perdeu o controle, apesar de termos vivido, estarmos vivendo uma situação que eu jamais imaginei, e como, né, a gente ouve os noticiários, ninguém imaginava passar por isso, nunca se viu, né, algo dessa forma. Então, carinhosamente, eu quero agradecer as manifestações recebidas. Tem pessoas aqui que hoje participam dessa live, né, que mandaram mensagem para mim, que me ampararam com carinho. Eu continuo a dizer que precisamos ainda tomarmos os cuidados e também colocar que para que as pessoas tenham um olhar também carinhoso com o profissional da saúde, aqueles que às vezes já passaram por alguma experiência ou não, mas eles se colocaram, né, nessa brecha, e eu acredito que fizeram e deram o melhor de si, porque o cuidado é algo inerente à nossa profissão, né? A enfermagem, ela tem isso, ela carrega historicamente isso. Envolve toda a questão científica, mas o cuidado é algo que envolve muito e fala muito da nossa profissão. Então, é isso, agradecer. Eu me lembro dessas histórias, eu me lembro, né, dessas situações, e dizer que, apesar de ainda, né, não termos uma vacina, apesar de estarmos vivendo essa condição, eu já acredito nessa vitória nossa, eu já acredito em um novo tempo, que nós estamos caminhando para ele. E eu também me lembro de ver a minha filha Letícia falando assim com Deus: Deus, eu quero fazer um acordo com o Senhor. Até setembro, leve embora o coronavírus. Leve embora, acaba com ele. E a gente fazia oração todo dia à noite. E ela falou, mas se não der, não tem problema. Mas aí o senhor faz ele ficar na estátua, para ele não contaminar ninguém mais. Então, assim, realmente a fé que vem da criança, que vem, né, de quem está do seu lado, que vem de quem está na linha de frente, uma oração, são tantas coisas que podem ser feitas para a gente injetar fé, prosperidade, esperança no coração das pessoas, né? É isso, hoje mesmo eu tive uma paciente lá muito mal, possivelmente contaminada, já com doenças sérias, foi embora de SAMU, uma mãe de 84 anos, ela socorrendo uma filha de 54, já muito debilitada, e aquela senhorinha ali, tão fraquinha, e ela ainda assim amparando sua filha. Então, é aquilo que a palavra diz, né? Ainda que um pai, uma mãe, ainda que circunstâncias parecem que nos abandonem, né? Um vírus que nos distanciou, tanta coisa que aconteceu, mas Deus não nos abandona. Então, é isso que eu quero dizer. Né, pastor? Irmãos, isso mesmo. Estou esperando só voltar aqui a imagem. Quero agradecer a Cris, né, por essa contribuição. Por isso, irmãos, assim, o caráter do soldado, ele é forjado na batalha, né?
A gente nunca sabe sobre quais batalhas a gente vai enfrentar na vida. Essa é uma batalha. Mas é tão bom que a gente saiba também que esses soldados, né, muitas vezes podem parecer que não têm rostos, são soldados apenas, são pessoas. E vocês estão vendo aí, são pessoas que sofrem dos mesmos problemas, padecem pelos mesmos problemas, têm medo, têm incertezas, não é? Mas a gente percebe que a fé dá suporte em qualquer circunstância da vida para que a gente possa permanecer firme, mesmo quando a gente parece titubear, fraquejar, né? O Senhor vem sempre usando várias pessoas para nos acolher, ministrando a sua palavra, a sua fé no nosso coração, e é isso que nos mantém de pé, né? Quero agradecer muito a participação da Cristiane, e quero convidar nesse momento a Rejane a fazer a sua contribuição ao tema. Paz, queridos, que prazer em estar aqui com os meus colegas de trabalho. Fico muito feliz com esse convite. Nós não temos onde para ele é de cuidado, então é um ministério, né? Eu tenho certeza de que Deus me chamou para essa profissão, porém são missões diferentes. Eu vou deixar para os irmãos aqui meditar o versículo de Hebreus, capítulo 11, onde diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, né? Eu sou técnica de enfermagem, sou enfermeira, há 17 anos exerço a profissão, né? Hoje eu trabalho num hospital de grande porte, sou concursada, graças a Deus, e eu trabalhei com pacientes com Covid-19 no mês de julho e agosto. Então, todo esse paramento que vocês viram no princípio aí usando, a gente tinha que usar. E os rostos de muitos colegas, né, os nossos rostos ficaram marcados com isso, e o nosso coração também, porque nós vivenciamos momentos em que vão ficar para sempre na história, né? Nós nunca esperávamos acontecer uma epidemia dessa, mas a gente pode dizer que até que o Senhor nos ajudou, e por isso nós estamos alegres, né? Eu agradeço muito a oração dos irmãos, que nos momentos mais difíceis, né, principalmente no princípio, quando chegou para a gente esse vírus, nós não estávamos totalmente preparados. A gente foi fazendo treinamento à medida que os pacientes iam chegando. Então, assim, foram momentos difíceis, mas que Deus, ele nos sustentou, né? E como a Cristiane disse, todas as palavras, mensagens que a gente recebe são de extrema importância para nos dar, né, fé e respaldo para esse momento que a gente está vivendo. Então, ali, às vezes, você vai paramentar, entra numa enfermaria, e tá você, o paciente e o vírus, né? Então, assim, quando a palavra de Deus fala sobre a fé, né, a gente estava tendo certeza de que nós não seríamos contaminados e que se fôssemos contaminados, a gente sairia bem, né? Mas o medo foi grande, né? A gente teve muito medo de contaminar. Eu tive muito medo de transmitir para minha família, principalmente para os meus pais, que são idosos. Mas Deus, ele tem nos abençoado, a gente não sabe, né, qual que vai ser o desfecho até o final. Porém, até então, fizemos os testes e eu não tive Covid e não tive contato com o vírus, apesar de entrar na enfermaria com 5 pacientes e cuidar deles, né? E que vírus terrível, viu, irmãos? A gente viu que o vírus, ele é altamente contagioso, ele é altamente letal. Então, assim, muitos amigos, colegas de trabalho teve o contato e teve a doença. E, ao mesmo tempo, nós sofremos com discriminação e preconceito por parte de pessoas, né, que fazia questão de não ter contato, apesar que a gente evitou esse contato, pessoas nos discriminaram mesmo, no momento em que estávamos muito fragilizados, e isso não foi também uma coisa muito legal, foi muito difícil, acho, para todo mundo que trabalhou com esses pacientes. Mas, graças a Deus, eu creio que Deus vai abençoar, né, cuidar de nós até o final aí dessa pandemia, e que a enfermagem, ela é, sem dúvida, um ministério. Eu tenho certeza de que Deus, ele me chamou para essa missão, que eu não lembro de ter escolhido a profissão assim, parado e falar assim, eu vou ser enfermeira. Quando eu acordei, eu já estava na profissão, e é um ato de cuidado, né? A gente, às vezes, de madrugada, você se depara dando suporte espiritual para uma pessoa, dando suporte psicológico,
Você vai de encontro, às vezes, com uma necessidade que seja, talvez, simples para você, mas que para aquela pessoa, naquele momento, é muito importante. O médico, ele passa e ele transcreve, né, uma medicação, ele prescreve a medicação, mas se o enfermeiro não for lá, o técnico de enfermagem não for lá fazer a medicação, esse paciente vai continuar com dor. Então, assim, é importantíssimo a função, eu louvo a Deus, assim, por essa missão, que não é uma missão, assim, tão fácil assim. Na verdade, irmãos, veio à tona agora para as pessoas, né, essa coisa da importância da enfermagem, mas nós sempre tivemos um risco de contaminação de qualquer doença. A gente sempre trabalhou com doenças infecto-contagiosas, né? Uma hepatite, né? Um herpes zoster, é tudo contagioso, nós sempre corremos o risco. Só que agora, com a pandemia, ficou mais visível de que nós, né, estávamos na linha de frente e sempre tivemos, e vamos continuar em nome de Jesus, né? E assim, às vezes eu já tive a oportunidade de pregar para pessoas, de falar de Jesus de madrugada para uma pessoa que estava sozinha no leito, isolado. E isso, para mim, é gratificante, porque ali, às vezes, a pessoa fica dias sem um familiar, e o que ela busca é justamente uma palavra, que mesmo a gente não sendo pregador, não tendo dom de pregar, dom de ir ao público, né, você transmite ali no momento que a pessoa precisa. Então, eu louvo a Deus pela minha profissão, e que Deus tem cuidado de nós e das nossas famílias. Amém? Vou esperar o Gabriel mudar aqui a tela. É tão interessante, né? Eu disse na introdução que existem pessoas que afirmam que o espaço da igreja é no templo e não nos hospitais. E a gente sabe que isso não é verdade. A igreja de Jesus está nos hospitais através da vida dos seus servos. A igreja de Jesus está nos hospitais através da vida daqueles que vão aos hospitais, sejam até mesmo para serem tratados ou para visitar alguém que está ali, não é? E o Senhor se faz presente através da vida dessas pessoas, como a gente percebe, que tem feito presença através da vida dessas pessoas que estão aqui narrando para a gente as suas histórias. Enquanto a Regiane falava, né, sobre estar se preparando a cada atendimento por conta do nível alto de infecção, né? Eu fiquei pensando sobre esse preparo profissional para estar cuidando de pessoas, para não se contaminar, e veio à minha mente Efésios 6, quando a palavra do Senhor diz para nós que a fé é um escudo, né? Que nós devemos também, nós temos uma armadura espiritual que nós devemos nos vestir dela diariamente, e nessa armadura, que é uma armadura tanto de cuidado consigo, mas também de ataque, tem um lugar para a fé. A fé ali na armadura de Deus, ela é o escudo da fé. E eu acredito que é isso que cada uma delas, a cada vez que vai trabalhar, sabe que precisa usar a fé para proteger o coração, precisa usar a fé para proteger a mente, porque muitas vezes são bombardeios no coração e na mente para fazer com que aquele soldado não vá avante na sua batalha. Mas glória a Deus, porque a sua palavra sustenta, né? Então, quero agradecer a Regiane aqui pela sua participação e quero convidar agora, nesse momento, a Tatiane a fazer sua contribuição ao tema. A paz do Senhor, irmão. Bom estar aqui com você. Eu sou Cristiane, também sou técnica de enfermagem, trabalho no Hospital Santa Casa. Como todos os irmãos falaram, eu estava na linha de frente também. Tatiane, só um momentinho. O que aconteceu comigo? Tem como aumentar um pouquinho seu volume? Tá baixinho, tá, gente? Falar um pouquinho mais alto. Ou então você fala um pouquinho mais alto. Põe a boca no trombone, Tatiane. Agora tá dando para ouvir melhor agora? Agora deu? Então, eu trabalho no Hospital Santa Casa e quando começou o início da pandemia, estava fraquinho, teve carnaval, estava tudo normal, né? E aí eu saí de férias em junho. E aí que veio o bombardeio, né? E
como eu trabalho no setor de tomografia. E aí eu fui light para tirar férias, foi tranquilo. Eu só ouvi os meus colegas falando, fulano pegou Covid, ciclano pegou Covid. E eu só assim. Até aí eu estava tranquilo, vendo televisão, aquele bombardeio todo, assistindo que o vírus estava forte, que os hospitais, as pessoas morrendo. E aí eu estava tranquila, eu estava de férias, em casa, protegida. E aí eu voltei a trabalhar. Aí teve uma reunião com a gente, que a Santa Casa teria do Centro de Estudo Respiratório, que receber todos os convites. E que a gente teria que estar preparado, porque todos iriam para lá. E diminuiu. Santa Casa é um hospital que tem muitas pessoas mais velhas, anos de casa. Então, afastou muita gente. Então, diminuiu funcionários para caramba dentro do hospital. Então, a gente trabalhou demais. E quando eu cheguei, eu levei aquele susto, né? Porque todo paciente de Covid ele tem que fazer tomografia, porque é um dos exames, né? Porque lá não tem o exame, não tinha os exames ainda, estava tudo muito confuso. Então, o primeiro exame seria tomografia para ver como estava o pulmão. E eu lá, assim, igual uma estátua, igual a filha da Cristiane falou. Quem ficou estátua foi eu, não foi o vírus. Eu fiquei como uma estátua, parada, sem saber o que eu fazia. Ia só me paramentando, e como a maioria dos pacientes ainda não eram CTI, geralmente eu não teria contato muito com o paciente. Então, o pessoal do CTI colocava, eu só ia lá, manuseava a máquina, e quando tinha medicações. Então, eu comecei a ficar em pânico. E colegas meus pegando, teve uma colega do setor que faleceu, e aí eu fui ficando em pânico, as ruas ficando vazias, né? Foi assim, a gente ia pegar ônibus, não tinha ninguém na rua, e os ônibus vazios, o metrô vazio, aquela coisa, diminuiu os ônibus. Então a gente foi ficando mais cansado, com tudo. Trabalhava demais, ia embora com medo, porque a rua estava vazia, quase não tinha ônibus, você não sabia se entrava dentro do ônibus, se você ia pegar alguém, se alguém ia pegar em você. Então, foi aquele pânico todinho. Então, eu comecei a ter medo de trazer para casa, trazer para o meu marido. Então, eu chegava assim, na rua, já na porta de casa, eu começava a tirar o sapato, tirar a roupa, e os cachorros falavam com o meu marido assim, prende os cachorros para eles me pegarem. Também, depois de passar de teste, ele sabia se eles pegavam. Então, assim, era muito medo, muito. E eu comecei a falar com o senhor, tá errado. E aí começou a vir os pacientes mais leves, pacientes que o pessoal chegava na porta do tomógrafo, punha lá e eu posicionava ele. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu não era o meu perfil, porque eu gosto de cuidar, eu gosto de tocar no paciente, eu gosto de conversar com ele, eu gosto de levar paz para ele, de dizer para ele que vai dar tudo certo, que vai ficar, né? E eu não estava conversando com o paciente, eu não estava tendo aquele contato, eu estava fria. E eu comecei a orar, a falar com o Senhor, porque aquilo não era eu. Aquilo não era eu que estava acontecendo, eu estava com muito medo. E eu pedia ao Senhor para me dar força, e foi como a Cristiane leu, né? Comecei a orar, Hebreus 11:1, e pedindo ao Senhor, e o Senhor me mostrando, né, que era a fé no invisível, porque a doença é o invisível. Ela estava ali, mas ninguém via ela. Ela estava ela podia estar no banheiro, ela podia estar em qualquer lugar, qualquer pessoa que chegasse perto de mim estava. E eu falei, Senhor, eu tenho que me proteger, mas é o meu trabalho, o dom que o Senhor me deu. Eu queria ser como a Daniela, pregar, né, ter palavras, com outros irmãos, falar, mas o meu dom é cuidar, eu gosto de cuidar, eu gosto de estar com esses pacientes. E comecei a orar e pedir ao Senhor repreender o medo, Salmo 91, todo dia de manhã orando, pedindo ao Senhor. E aí eu comecei a trabalhar isso na minha vida e fui, e venci isso, comecei a cuidar daqueles pacientes. Os pacientes chegavam e falavam assim com a gente, igual a irmã Regiane falou, agradeci e falava assim, olha, estou orando por vocês. E como a Regiane também falou, eu comecei a olhar e falar assim, gente, mas antes dessa doença existiam outras doenças. Quando chegava assim, vai descer um paciente de TBC, todo mundo saía do corredor, todo mundo saía, assim, essas doenças começaram a não existir mais. Meningite, chegava lá, você estava desparamentado.
só suplementava se fosse para vestir para o Covid. Aí eu falei assim, uai, mas e as outras doenças? Onde que estavam? E todo mundo com medo. O medo foi tanto que a gente esqueceu de tudo, né? O nosso foco era só o coronavírus, só o vírus. Então, assim, a gente ficou tão estagnado e eu comecei a falar com o Senhor, não, Senhor, isso não pode ser. Isso. E o Senhor começou a encher meu coração. E, assim, foi tão bom quando eu chegava nos pacientes, que eu lembro, né, teve uma paciente que era morador de rua, era assim, era quase toda hora, né? Porque eles davam uma tosse, eles corriam lá para dentro com eles, vai fazer tomografia. E eu lembro a paciente que o pessoal nem conversava com ela direito, e com medo dela, né? E ela não queria colocar a máscara de jeito nenhum, ela não queria. E muito agressiva. E aí eu fui lá, peguei ela, fui fazer o exame com ela estava de chinelo, segurando uma sacola. Aí eu tirei, eu lembrei de Jesus, né? Quando pôs, calçou a sandália, tirou a sandália dos pés dos discípulos. Eu fui, sentei ela, aí ela falava comigo, minha sacola, não pode deixar essa sacola aí. Aí eu tirei. Quando eu tirei o chinelo dos pés dela, ela olhou para mim e falou assim, você é diferente. Aí ela falou assim, aí eu falei, deitei ela na máquina, falei assim, vou fazer exame. Eu sei que está sendo difícil, as pessoas, né? Ela falou assim, mas eu não estou com essa doença, não. Eu falei assim, mas a gente tem que, né, nos resguardar. Então, a gente vai fazer o exame, você vai fazer, né, tomar sua medicação e vai dar tudo certo. Tirei ela, fez o exame, voltei com ela. Ela foi, coloquei o chinelo de novo. Aí, quando eu coloquei, ela falou assim, olha, muito obrigada. E eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus por vocês estão fazendo um papel muito lindo. Gente, aqui pra mim eu ficava assim, né? Me enchia. Eu ficava cheia com aquilo. Eu falei assim, isso que sou eu, né? Isso que é o que eu tenho que fazer. E o medo, aí eu fico olhando e falando assim, Senhor, eu posso até pegar realmente igual os irmãos. Ninguém vê, só quem está na linha de frente é que vê como que fica um paciente que está com o vírus. É muito triste, é muito. A pessoa lutar querendo ar, né? Lutando pelo ar, lutando pelo respirar, e a gente ali, né? Podendo respirar, e ele é uma coisa tão terrível. É só a gente que viu lá, viu as cenas, é que ficava assim, eu ficava assim, meu Deus, se eu passar isso para meu marido, ele for para o hospital, eu não vou poder ficar com ele no hospital, se a gente passar para um parente nosso. Então, aquele medo tomava, e eu comecei a orar, e pedi ao Senhor para tirar aquilo de mim. E aí o Senhor começou a colocar no meu coração, e mais o meu marido começamos a orar, e ele também orava, e ele falava assim, amor, se a gente morrer, para onde que a gente vai? Eu falei assim, a gente vai para o céu. Então, por que você está com medo? O medo eu quero dizer que você não acredita que Deus, se você morrer, é a vontade do Senhor para a sua vida. E eu comecei a pensar, eu falei assim, Senhor, pelo menos eu vou morrer sabendo que eu lutei. Eu sabendo que eu fiz aquilo que era a vontade do Senhor, que era o que eu gosto de fazer. E aquilo foi acalmando meu coração. Hoje eu me comecei a falar, hoje eu nem uso a roupa mais para poder mexer com o paciente, irmão. Assim, não é certo, não posso fazer, não é para fazer isso. Mas hoje eu sou mais tranquila com isso, hoje eu não tenho mais aquele medo, né? Aquela preocupação, eu já chego mais perto do paciente. Tem certos exames que não pode fazer com a máscara, eu tenho que tirar a máscara do paciente, e eu vejo aquela coisa assim, eu voltei a ser, né, Tatiane, que cuida, que gosta de cuidar mesmo. E então, assim, não, igual a Rejane, a Cris, não sei se a Cris pegou, não peguei, tive contato com todos eles, e não peguei, o Senhor nos guardou, o Senhor guardou, meu marido não pegou, né? Tive um vizinho que passou por situação que pegou, e ele passou mal, e começou a ligar para a gente, falando que estava muito mal, que a esposa dele também trabalha na área de saúde, e ela não tinha chegado ainda. E aí ele falou que estava muito ruim, e ela me ligou e falou, você tinha dado uma olhada, porque ele está muito ruim. Aí meu marido falou assim, como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, eu tinha máscara aqui, eu tinha roupa aqui em casa. Eu falei assim, olha, eu vou vestir a máscara, eu vou vestir uma roupa, você fica quieto aí, me dá uma roupa lá fora e que eu vou lá. E ele, né, aí a sorte que ela chegou junto, eu fui com ela para dentro da casa dela, e ele passando muito mal, mas passando muito mal mesmo, porque ele é diabético, né? O irmão do Nicolas até veio instalar a câmera na casa dele.
ele teve muito mal, e eu falei, comecei a orar, falar, Senhor, cuida dele, ele estava muito ruim, e hoje está aí, está bem, ele e a esposa pegaram, mas eles estão bem, eu fui lá, ajudei a dar assistência para ele, porque eu não podia negar, como é que eu ia fazer? E ele não queria ir para o hospital, ele falou que não queria, porque se ele fosse para o hospital poderia ser pior, e aí, como ela também é enfermeira, ela falou assim, não, eu não vou levar ele para o hospital, vou cuidar dele aqui, ela pediu a medicação, ele já tinha ido no hospital dia, e o hospital falou assim, não, fique em casa. Mas ele teve começou a passar esse mal, ela trouxe a medicação, né, fez nele, e ele ficou em casa, e hoje está todo mundo bem. Então, assim, o Senhor cuidou, em todo o tempo o Senhor cuidou da gente. Infelizmente, teve pessoas que foram embora, pessoas que a gente conhece, amigos lá do serviço, nossa, a gente ficou muito baqueado, mas o Senhor cuidou do povo dele, né? O Senhor nos guardou, e estamos nós aí, né? Hoje podendo testemunhar isso e crendo assim que o Senhor vai continuar cuidando, porque não acabou ainda, né? A gente não tem ainda uma vacina e a gente sabe que não acabou, né? Mas a nossa vacina, eu creio que é o Senhor, é a proteção do Senhor, é o cuidado do Senhor, a nossa fé, né? A fé que nós temos em Deus, que nós possamos até morrer, mas morrer lutando para aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, né? Acreditando que nós estamos fazendo bem do outro, fazendo aquilo que o Senhor fazia, porque o Senhor andava com leprosos, o Senhor andava com pessoas, né, com doentes, com muitas doenças, e ele passou por isso tudo, e tranquilo, então a nossa fé tem que ser nele. Nossa fé tem que ser nele, ver e acreditar que ele está com a gente em todo momento, cuidando da gente, cuidando da nossa família, né? Amém. Essa participação aí da Tatiane. E é tão interessante a gente parar para pensar no tempo de Jesus, onde Jesus estava. Jesus estava onde os doentes estavam. Não sei dizer se na época de Jesus havia hospitais, acho que acredito que não. Havia locais onde os enfermos ficavam, né? Fala-se de um tanque onde enfermos ficavam esperando anjos agitarem a água para serem curados. Jesus foi lá naquele lugar, ele foi ao encontro dos enfermos. Eu acredito que hoje, se Jesus estivesse aqui, ele estaria indo aos hospitais para estar indo ao encontro daqueles que necessitam de cura. Mas ele está aqui hoje, ele está indo aos hospitais através dos seus servos, que entram e saem dos hospitais. Ele está vivo e operante através da sua igreja, que está presente nos hospitais. Como disse o irmão Cleiton aqui, quero destacar essa fala dele, precisamos usar nossas profissões para manifestar a nossa crença, a nossa fé. Muitas das vezes é a única oportunidade que aquela pessoa estará tendo. É verdade. Às vezes a pessoa está ali, às vezes nas últimas, né? Vamos dizer assim, não tem um familiar, não tem um amigo, não tem um parente que a família confie, que gostaria que fosse fazer uma oração, seja lá quem fosse. Mas tem ali o médico que conhece o Senhor, tem ali o enfermeiro que conhece o Senhor, tem ali uma pessoa que trabalha no hospital, desde o porteiro até aquela pessoa que está ali no administrativo, na limpeza, seja quem for, o Senhor Jesus, ele está presente nos hospitais através da sua igreja. E o que vocês estão vendo aqui, irmãos, são um testemunho da igreja do Senhor nos hospitais. A igreja que é poderosa e que em alguns momentos é frágil, porque é humana, né? Mas glória a Deus, porque a fé no nosso coração, ela nos fortalece para a batalha. Meu filho tem 5 anos e às vezes ele tem muito medo de algumas coisas. Ele tem medo de ir no quarto porque está escuro e eu falo para ele assim, você vai. O medo, ele é grande quando você acredita nele. Aí ele fica grandão atrás de você. Mas quando você olha para ele e fala assim, medo, sai no nome de Jesus, ele vai ficando pequenininho, pequenininho, e ele vai correr de você. E ele vai do quarto até o outro falando, medo, vai embora no nome de Jesus, medo, vai embora, vai embora. Aí eu já vou escutando a voz dele ficando assim, medo vai embora em nome de Jesus. Aí já não fala mais em nome de Jesus, o medo foi embora. É assim conosco também. Nós clamamos a Jesus e o medo vai embora, não é verdade? Eu quero destacar uma outra fala aqui também do início, do Tiago, que falou assim, sobre, eu disse se a fé e a razão eram antagônicas, eram contraditórias, né? E ele disse, uma complementa a outra, ambas são uma expansão do ser humano e que nos aproximam mais de Deus. É verdade, nós sabemos que
Toda ciência e conhecimento vem dele, né? Dele vem a sabedoria. Bem, eu quero concluir esse tema hoje, essa oportunidade maravilhosa. Eu já queria há muito tempo ter tido essa live, mas eu acredito que esse é o tempo que o Senhor preparou. Eu, uma vez, li um texto que estava circulando na internet, eu não sei se você que está me ouvindo hoje leu, me chamou muita atenção pelo título, que eu amei o título do texto, que dizia assim, Paredes de um Hospital. E eu quero destacar aqui desse texto alguns trechos, mas o autor do texto ele é anônimo. Paredes de hospital já ouviram orações mais sinceras do que muitas que são feitas na igreja. Já viram beijos mais sinceros do que em casamentos. Já viram despedidas mais verdadeiras do que em aeroportos. Um médico negro cuidando de um homem branco. Uma médica da Zona Sul cuidando de um mendigo. Um médico tentando salvar a vida de uma criança tendo perdido seu próprio filho. Um presidiário e um policial sendo atendidos no mesmo lugar. Em um hospital, algumas pessoas percebem o que nós todos deveríamos perceber em qualquer lugar que estivéssemos, que a nossa vida é passageira e ela é muito frágil. A vida passa rápido, como diz o ditado popular, para morrer basta estar vivo. Que triste, né? Mas é verdade. O Salmo 90:10, parte B, diz assim, a vida passa depressa e nós voamos. O fato é que, quando nós estamos na iminência de perder a própria vida, quando tememos pela própria vida, a gente passa a ter um olhar diferente para tudo que está ao nosso redor, mas não precisaríamos estar nessa posição para termos essa atitude, para termos a atitude de compreender que o que vale mais na vida não é o que você tem, mas é quem você tem, porque nesses momentos vale é a Deus que você tem, vale aos familiares que amam você e por aí vai. Nesses momentos, a gente percebe quanto tempo a gente perde brigando com as pessoas, gastando a nossa vida, que é tão passageira. A gente percebe que não vale a pena deixar uma casa tão impecável ao ponto de colocar em desconforto as pessoas que moram dentro dessa casa, porque, na verdade, o que realmente importa não é a casa, mas sim quem habita nessa casa. A gente percebe que, por causa de bens, de patrimônios, de posição e várias outras coisas, as pessoas deixam de viver, de desfrutar a vida. Essa vida que é tão frágil e tão passageira, sendo que, no final da vida, você não vai poder levar nada disso. Como diz Lucas 12:20, louco, hoje pediram a sua alma, e o que você tem feito para quem será? Sabe? A gente percebe que a vida não é algo que a gente pode adiar. A vida não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois, porque a vida, ela acontece aqui e agora. Então, você que está nos ouvindo essa noite, eu quero dizer para você, ligue agora. Peça perdão agora. Peça desculpas agora. Reconcilie-se com Deus ou com as pessoas à sua volta agora. Demonstre amor agora, porque pode ser que você não tenha mais tempo. Então, espera-se muito do amanhã. O amanhã é um terreno incerto demais para a gente apostar a nossa vida nele. Então, muitas pessoas adiam para amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, quando eu tiver dinheiro, quando isso acontecer. E as pessoas se esquecem que a nossa vida, ela acontece no presente. E tudo que nós temos se chama hoje. Hoje, Deus, além de nos ensinar que a fé é essencial para tudo, para trabalhar, para viver, e que ela é muito útil no nosso dia a dia, Ele quer nos ensinar a olhar para a vida com sabedoria, sabe? Olhe para a sua vida com sabedoria, né? Agora, e não quando você estiver na iminência de perdê-la. Como diz o Salmo 90:12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Amém? Nesse momento, eu quero convidar as minhas queridas irmãs enfermeiras à tela. Eu sei que existem tantas outras enfermeiras, inclusive que a própria igreja tem orado, médicos, outros profissionais que trabalham em hospitais, até da nossa própria igreja, que não
não estão aqui hoje, alguns receberam convite, mas não cabe todo mundo, mas cabe uma segunda vez, não é verdade? Quero convidar vocês a estarem orando comigo nesse momento, para que o Senhor possa aplicar essa palavra de uma forma tão poderosa no coração de cada um. Tenha fé em Deus. É a fé que sustenta a nossa vida. Seja para morrer ou para viver, é a fé que sustenta a nossa vida. Amém? Porque se vivemos, estamos com o Senhor. E se morremos, também estamos com Ele. Mas a fé é primordial para que isso aconteça. Senhor, te louvamos, porque Tu és o escudo e a fortaleza e o refúgio e a segurança de todos aqueles que em Ti se abrigam. Sei que essa live encontra muitas pessoas nessa noite, pessoas talvez temerosas pela própria vida, mas estão aqui ouvindo histórias, Senhor, de pessoas que o Senhor designou para o campo de batalha e que o Senhor tem sustentado. Tu tens propósito, ó Deus, na vida das pessoas. O que o Senhor deseja de cada um de nós é que nós estejamos preparados para qualquer situação da vida. Porque se temos ao Senhor e se temos fé, seja para morrer ou para viver, somos do Senhor. Então, Pai bendito, nessa noite eu ministro coragem e fé a cada coração que nos ouve. Nós precisamos apenas ter uma certeza de que temos o Senhor e que o Senhor nos tem, porque o mais o Senhor com certeza fará. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Quero agradecer a participação, das minhas queridas irmãs aqui. Vou dar elas a oportunidade de estarem despedindo de vocês que estão aqui nessa live. Vamos começar aqui pela Cristiane, né, Cris? Você tem a oportunidade agora. Eu agradeço, eu me senti ministrada, queria dizer isso pelas suas palavras, pastora Daniela, agora. Eu me emocionei aqui por ouvir, agradecer e dizer que a todo momento, né, em pandemia, sem pandemia, nós precisamos exercer a compaixão, né, em todo o tempo. E eu acredito que a nossa vida mudou, né, os nossos conceitos e aquilo que nós precisamos fazer, nós temos que fazer. Não deixe para depois, como a pastora Daniela leu, faça agora, né? Muito obrigada, foi um prazer, que Deus nos abençoe, que você tenha sido abençoado. Obrigada. Que bom, né, irmãos? Agora quero dar a oportunidade para a Rejane também, para fazer as suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite, pastora Dani. Você sabe que você mora no meu coração. Eu quero agradecer por cada mensagem que a gente recebeu. Pastor Clébio, né, por trás dos bastidores, mandava as mensagens também. E é incrível, as mensagens chegavam no momento que a gente estava precisando, né? E agradeço a Deus pela oportunidade. E as meninas aí, que bom que a gente trocou umas conversas, né, umas figurinhas, foi muito válido, né? E que Deus continue abençoando aí essa missão que a gente tem, que não é fácil, né, é árdua, e Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus, essa pandemia vai passar. Eu estou morrendo de saudade de congregar, a gente não está indo desde que começou a pandemia, justamente para proteger os irmãos, né? Mas assim que eu me senti mais segura, né? Não para mim, mas para as outras pessoas, né? Para os irmãos, a gente vai estar congregando em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço. Eu fico muito feliz por tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Tatiane, né? A oportunidade agora. Amém. Amém. Quero te agradecer. Obrigada pelo convite. Gostei também. Né? Experiências. Irmãs, tem mais irmãs lá na igreja também que devem ter passado por outras, né? Que a gente conhece. Jerusa. Não tenho nem visto ela. Manda um abraço para ela se ela estiver na live. Quero deixar um versículo que é o que eu tenho colocado, né, na minha vida todos os dias, que é 2 Timóteo 1, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes, né? Cada dia ele nos coloca prudentes, a gente tira o medo, né? A gente transforma o medo em amor pelas pessoas e nos torna prudentes também, né? Estar com contato com as pessoas. Eu agradeço a igreja, estou morrendo de saudade da igreja,
tenho ido na igreja, mas tem vezes que eu encontro com algumas pessoas, mas é um tempo do Senhor, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando essa nossa live. E quero agradecer mais uma vez todos vocês, agradecer meu parceiro Gabriel de todas as lives. Ele está sempre comigo aqui no Falando de Fé, nos bastidores, né? Eu já convidei ele para participar, mas ele não pode, gente, porque senão atrapalha aqui os ajustes, sabe, das mudanças. Mas está sempre aqui comigo, junto aqui, apoiando esse ministério. Espero que esteja abençoando a vida de tantas pessoas, porque esse é o desejo do nosso coração. Continue orando. Eu sei que a igreja ora por todos os profissionais da saúde. Eu sei que o nome de cada uma delas está ali, né, no grupo de oração. Então, tá aí as irmãs, olha, sabe, agradecendo e não vamos deixar de orar, né, por elas, pelos enfermos e pelo Senhor, porque a cura vai vir dele, ele vai dar a sabedoria, o entendimento, Amém. e tudo isso vai passar e nós vamos prevalecer para a glória do Senhor. Amém? Bem, até mais, um grande abraço a todos vocês. Estou despedindo aqui, tem um monte de comentário, depois elas vão responder para você. Tem gente chamando vocês de flores aqui, olha, tá bonito o negócio. Diz aqui que vocês são flores da vida. Oh, bênção, hein? Eu incluo nessa flor aí ou não? Mas, glória a Deus, que Jesus abençoe vocês todos. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá. Amém.